E aí, meninos e meninas, nesse vídeo eu vou te mostrar como criar esse efeito aqui de cards empilhados, em que você vai fazendo o scroll, os elementos eles ficam fixos na página, só que eles vão ficando um embaixo do outro. Eles vão se empilhando, fazendo esse efeito aqui bem maneiro na sua landing page, no seu site. Então como é que a gente faz isso? Vamos lá, para o Elementor, aqui, o que a gente vai fazer? Vai criar um container Flexbox, e aí você vai selecionar a opção para ter dois containers internos, né? Então a gente vai ter o container da seção e a gente vai ter dois containers aqui, separados nessas duas caixinhas. Beleza, aqui a gente vai aumentar o tamanho, né? E vai configurar como que a gente quiser. Eu vou colocar uma seção aqui em cima, só para a gente ter área de rolagem, porque senão a gente não vai conseguir fazer o scroll, né? Porque a página ficaria muito pequena. Então vamos supor que aqui fosse uma seção X, que a gente tem antes, né? Vou colocar uma cor branca para diferenciar. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, para a gente ter também área de rolagem, para a gente conseguir visualizar esse efeito. Aqui a gente vai construir normalmente como a gente construiria a nossa copy, né? A nossa página, como é que a gente faria aqui. Então aqui vai ter um título e aqui a gente vai ter os cards, provavelmente dito, que a gente quer empilhar. E aí você pode usar um container normal, e aí joga um container interno aqui dentro, ou você pode usar, por exemplo, widgets de caixa de imagem, caixa de ícone, o que você precisar para construir o seu layout, tá? Funciona com qualquer elemento. Então vamos colocar aqui a caixa de imagem, coloquei, e aí você customiza como você preferir. Eu vou tirar a imagem, eu vou alinhar aqui à esquerda, eu vou colocar um padding aqui, e eu vou colocar uma cor de fundo também, só para a gente conseguir visualizar aqui, que é um card propriamente dito, né? Então vou colocar um cinzinho aqui. Nessa seção eu vou colocar um padding aqui também, para a gente não ter os elementos colados, né, nas extremidades. E pronto, tá? Então aqui eu já fiz essa parte, eu vou duplicar os cards para a gente ter o empilhamento em si, né? Então vou colocar aqui uns 4 cards. Beleza. Como é que a gente faz então para deixar fixo para fazer esse empilhamento? Tem duas formas. Tem a feita pelo Elementor e tem a feita com CSS, que a gente consegue fazer também pelo Elementor, né? Mas com código. Então, pelo Elementor de forma nativa, como é que você faz? Você clica no elemento aqui, você vem na aba avançado, depois você vem aqui em efeitos de movimento e você vai marcar essa opção aqui, ó, fixo. E você vai colocar superior. Às vezes, como esse efeito pelo Elementor usa JavaScript, você não vai visualizar direto aqui na página. Você precisa ou ver a pré-visualização, né? Vou colocar aqui para pré-visualizar. Ou você precisa ver a pré-visualização, ó, que ele ficou fixo, só que ele está saindo, tá vendo? Ó? Ele ficou fixo, mas ele saiu. No editor, às vezes, você não vê. Então, às vezes, você precisa atualizar e tudo mais. Mas está funcionando, tá? E aí, você marca essa opção aqui, ó, ficar na coluna. Quando eu marco essa opção ficar na coluna, o que acontece? Ele não vai mais vazar, ó, ele não vai sair aqui. Ele vai ficar preso dentro da coluna, dentro do container dele. Então, agora, quando eu fizer o scroll, ó, ele faz o scroll, ele encosta no topo da tela, ele vai rolando, vai rolando. Quando ele chega aqui embaixo, ó, ele para. E aí, eu continuo a rolagem normalmente. Então, a maneira mais simples é essa. Ah, Otto, mas eu não quero que encoste aqui na tela, eu quero que ele pare, ele comece a acompanhar um pouco antes. Aí você vem nessa opção aqui, ó, deslocamento fixo. Ah, então eu vou colocar, eu quero que quando ele chega a 200 pixels do topo, ele já comece a ficar fixo. Você coloca 200 aqui, e aí você visualiza como que vai ficar. Então agora quando chegar a 200 pixels aqui do início da tela, ó, ele já começa a baixar antes, tá? Mamão com açúcar, molezinha, e aí você faz a mesma coisa para esses outros cards aqui. Então eu vou nesse outro card, efeito de movimento, fixo, superior, aí você coloca os mesmos 200 se você quiser, ou mais, né? Então 200, eu vou clicar e copiar, deixa eu ver se ele vai colar o estilo aqui do efeito de movimento. Ele colou, beleza? Então eu vou copiar e colar o estilo para os outros. Copiar e colar o estilo para os outros. Maravilha. Então agora quando eu for visualizar isso daqui, eu vou ter esse efeito aqui, ó. O card está acompanhando, ó. E aí o card ele vai ficando por baixo. Por que está ficando por baixo? Porque eu tenho que mudar os index. Mas ó, os elementos estão fixos e depois ele acaba. E aqui ó, eu não marquei a opção ficar na coluna. Ele está vazando também. Então bora lá. É bom que vocês vejam. Não vou editar isso, que é bom para vocês verem como acontece esses errinhos que a gente esquece de fazer as coisas. Então vou marcar aqui a opção ficar na coluna. E conforme eu estou marcando, ele já tá. Deu uma deslocada e fixou um aqui, ó. Tá vendo? Então o JavaScript funcionou, dentro do editor às vezes com uma bagunça. Mas se eu atualizar aqui, ele já funciona direitinho, tá? Então eu vou salvar, eu vou atualizar o editor, e aí a gente vai ver aqui como é que ficou. Tá? Então aqui, ó, ele tá fixo, beleza? E aí ele para aqui e funciona direitinho. Beleza, Otto. Pontos de atenção que a gente tem que ter aqui. Primeiro, essa questão de ficar por cima ou ficar por baixo, a gente tem que mexer nos index. Então aqui, via de regra, a gente quer que esse aqui fique por baixo de todos. Então ele vai ter o menor index. Eu vou colocar aqui, ó, index 1. Então eu coloquei aqui um index 1, ó, para ele ter a menor hierarquia. Isso aqui é a ordem das camadas. Então esse vai ficar
em primeiro, pensa assim, em primeiro lá no fundo, né? No fundo da caixinha ali que eu tô guardando as coisas. Ele vai ficar no fundo, depois esse daqui vai ser o segundo, que vai ficar na ordem, então vou colocar 2. Esse aqui vai ficar em terceiro. Esse aqui vai ficar em quarto, e aqui a gente já consegue visualizar, ó, como eu atualizei o editor, ele já está ficando fixo aqui. Beleza, para a gente ter uma visualização mais clara ainda, eu vou colocar cores diferentes aqui. Eu vou ir aumentando um pouquinho, ó, vou deixar um pouquinho mais claro esse aqui. Aí eu vou deixar mais claro esse daqui também. Vou clarear um pouquinho aqui, para a gente ver essa diferenciação aqui entre cada um deles. Tá? E esse é ainda mais claro. Beleza? Então agora, ó, quando a gente vê que ele está ficando empilhado, tá na ordem certinha, vai ficando um por cima do outro, um por cima do outro. Show de bola. Eu tenho meu efeitinho stick. Ah, Otto, mas aquele exemplo que você mostrou ficou o texto de cada um. Por quê? Eu fui colocando valores diferentes aqui no deslocamento. Então, se esse aqui é 200, esse aqui eu vou colocar um pouquinho mais para ficar mostrando o título, por exemplo. Então, aqui em vez de 200, vamos colocar 300. Aí nesse daqui eu vou colocar 400. E nesse último eu não coloco nada porque ele geralmente vai subir tudo. Então não tem esse problema. Tá? Então eu vou visualizar aqui agora. Ó. Então aqui ele vai fechar. Ó, quando ele chegar no 300, ele travou. E aí tem que ser um pouquinho mais para o título ficar certinho. Ó. E aí quando chega no último, ele sobe tudo. E aí encerra o efeito. Ponto de atenção que você tem que ter aqui. Os cards, via de regra, eles não precisam ter sempre o mesmo tamanho. Mas se você quiser que esse efeito seja feito bonitinho, pelo menos o último tem que ser o maior de todos para cobrir. Mas se você conseguir colocar o mesmo tamanho, a mesma altura em todos eles, é bom. Tá? Então como assim, ó? Vamos supor que esse daqui, ó, ele tenha muito texto. Aí eu vou colocar aqui mais texto nele, tá? Vou duplicar esse texto aqui, para você entender o que eu tô falando, ó. Então quando eu fizer o efeito de stick, ó, ele vai cobrir, ele vai parar, beleza. Só que quando eu chego de baixo, ó o card ali. Deixa eu ver se ele vai passar o último aqui. Ó como é que fica o último aqui, ó. Ele ficou muito maior, tá vendo? E aí o efeito não tem o efeito desejado. Dependendo de qual que é o maior, não tem tanto problema. Por exemplo, se o maior fosse o último aqui, seria imperceptível isso daqui, ó. Se eu puxar aqui, ó, esse texto dele, em vez de ser no segundo, fosse o último, ó, eu não teria problema, porque ele ia ficar fixo e esse último ia tapar todos. Então, se você tiver um caso que um elemento é maior que todos os outros, coloque ele por último. E aí você vai ter esse efeito aqui de tapume, né? Esse efeito de cards diferentes, ele é mais grotesco se a gente coloca o mesmo... ele é mais evidente, né? Quando a gente coloca o mesmo deslocamento em todos. Então, se todos os cards aqui, eles tiverem esse mesmo 200 aqui, por exemplo, de deslocamento, ó, 200, 200, aqui também, 200, fica mais evidente, ó. Ele vai ficar aqui, aí quando ele vai ficar tudo do mesmo tamanho, ele já começa a vazar aqui embaixo, ó. Ele começa a vazar, e aí o último vai tapar, ele vai passar por cima assim, aí fica muito feio. Então, Alton, eu não quero colocar por último, como é que eu faço? Aí você pega a altura desse card aqui, que é o maior, então como é que eu sei a altura, Alton? Aí você pode olhar no DevTools. Então vamos lá no DevTools. O que é o DevTools? Ó, ferramenta de desenvolvimento, né, de desenvolvedores do Chrome. Aí você vai apertar o F12 para abrir o DevTools. Abriu o DevTools, você vai clicar nessa setinha aqui, ó. E aí você vai passar o mouse por cima desse cara aqui, ó. Vai colocar o mouse por cima. Quando você aumentar o tamanho, ele vai estar ali aparecendo, ó, em cima, 620 por 326. Então 326 é a altura desse card. Então eu sei que os outros cards eles têm que ter pelo menos 326. Então o que eu faço? Eu vou em cada card. Eu venho aqui, aba avançado, aí você coloca selector, dependendo do elemento, a gente tem que mudar isso aqui. Eu talvez tenha que mudar nesse. Aí eu vou colocar altura mínima, ó, min height, 326 pixels. Quando eu coloquei isso daqui, ó, o elemento ele vai ficar grandão. Então agora todos os elementos eles vão ter o mesmo tamanho. Quando eu coloco o stick, às vezes ele dá uma bugada por causa do que eu falei da cor de fundo, onde que ele está aplicado aqui. Então aqui nesse caso, se eu não me engano, a classe desse widget em específico é Elementor Image Box Wrapper. É esse carinha aqui que eu acho que eu tenho que aumentar. Opa, eu coloquei imagem aqui. É image. Então agora quando ele ficar fixo ele não vai causar esse efeito aqui. Tá, então você tem que fazer isso daqui. E aí tem o padding, tem que mudar, enfim. Mas você tem que descobrir a altura mínima e fazer esse efeitinho aqui para que eles fiquem todos da mesma altura, né? E tem que fazer isso com esse daqui, com esse daqui. No caso aqui do caixa de imagem, eu teria que tirar aqui o padding para ficar perfeitinho. Eu tiro o padding daqui e aí eu coloco aqui no código também. Aí eu colocaria o padding
de 3 REM aqui no caso, né? Aí sim ele ficaria com a altura correta, tudo bonitinho, né? Do jeito que tá aqui. Mas se você fizer com container, não precisaria da classe, não precisaria, pode colocar o padding ali de qualquer forma. E aí você faria isso com todos os outros, né? Coloca a mesma altura aqui, aí tira daqui, né? Tira daqui. E você teria aqui a mesma altura em todos. E aí no último faria a mesma coisa. Coloca aqui e zero, tá? Então só estou prevendo possíveis erros que vocês possam ter, possíveis problemas, para vocês não terem que me perguntar depois nos comentários, né? E evitar possíveis problemas. Então, assim, colocando tudo da mesma altura, vai ficar feio, cara. É o que o efeito pede. Ele pede que todos tenham a mesma altura para você evitar problemas. Então, é dessa forma que tem que ser feito. Beleza? Só que tem um porém. Esse efeito aqui do Elementor, como ele usa JavaScript, vocês viram que não funcionou muito bem ali com o editor uma hora, tive que recarregar. E quando você usa plugins de cache, às vezes dá problema com esse efeito também. Exemplo do WP Rocket, você coloca uma otimização de JavaScript, às vezes buga isso e o efeito não funciona. Então a maneira de você resolver isso é com CSS. Como é que você faz a mesma coisa com CSS? Eu vou tirar aqui o efeito de movimento, eu vou colocar aqui nenhum, para você ver que esse elemento aqui deveria não ficar com o efeito de movimento. Vamos salvar aqui. Eu vou atualizar. Agora ele deve ficar certinho. Vamos ver. Ó, não está mais fixo. Beleza. Então como é que eu faço isso com o CSS? Eu clico no elemento, venho aqui em aba avançado, CSS personalizado, eu vou colocar selector, aí eu vou colocar um position stick, né, que é o efeito de ficar fixo. Eu vou colocar top 0 e left 0. Só isso, Otton? Só isso. Olha só que simples. E aí quando eu faço isso, agora o elemento ele está fixo quando ele chega ali no topo. Ah, mas e aquele deslocamento de 200? Você muda aqui no top, ó, 200 pixels. Agora quando eu coloco aqui, ó, 200 pixels, ele fica fixo a 200 pixels também. Mesma coisa. E por que é interessante a gente fazer com CSS? Por causa desse problema do plugin, né, de cache, de ter essa interferência. Mas tem um outro porém que você tem que saber. Se você usar algum código para tirar a barra de scroll horizontal, ou às vezes barra de scroll dupla da página, ou se esse elemento aqui tiver alguma coisa relacionada ao overflow, o que é o overflow? É a opção de transbordo. Então, quando você tem um elemento vazando do container, por exemplo, e você quer ocultar, você usa geralmente algum código do overflow hidden, né? Overflow hidden, por exemplo. Quando você coloca isso, esse efeito de stick deixa de funcionar. Então, um código que a gente usa muitas vezes aqui no CSS personalizado da página é esse daqui, ó. É esse código aqui, que a gente usa para tirar a barra de scroll horizontal e tal. A partir do momento que eu uso isso, ó, o que acontece com o scroll, o stick, ele para de funcionar. Esse daqui, né? Esse daqui ele continua, porque é do Elementor, é com JavaScript. Esse aqui com CSS, ele para de funcionar. Então você não pode usar esse código aqui. O que você tem que fazer? Uma alternativa. Ou você vai colocando na seção que está com o problema de gerando essa barra de scroll, aí você vem no container que gera esse problema, vem em opções adicionais e muda aqui o transbordar para oculto, mas no container em si e não no HTML, porque não pode ser no HTML, não pode ser num elemento antecessor dessa seção aqui. O HTML é o antecessor de todos, né? Então você pode fazer isso, ou então você vem aqui, ó, em vez de overflow hidden, você usa clip, que o clip ele não impacta nessa rolagem aqui. Então se você colocar clip, ele não vai impactar no stick, ó. O stick ele vai continuar funcionando. Então, se eu mudo para hidden, ó, mudei para hidden, para escondido, ele já para de funcionar. Coloca o clip, ele continua funcionando normalmente. Então, é um ponto de atenção que você tem que ter com o efeito do stick. E aí, para fazer o empilhamento, né, dos cards, seria a mesma coisa. Você só vai mudando aqui o valor do top, né, vai colocando top, eu quero 200, depois o outro 250, depois 300 e assim por diante. Você vai criando isso daqui. E no Mobile Atom, mesma coisa, só que você precisa às vezes usar Media Queries para controlar esse deslocamento, né? No Elementor, por exemplo, você tem aqui a opção de você fixar, deixa eu colocar nesse aqui que já está fixo. Você tem a opção de fixar, só que ela tem a opção aqui, ó, responsiva. Você consegue controlar quanto que é o deslocamento. Então, no desktop é 200, mas eu não quero 200 no mobile, eu quero só 50. Você só muda aqui e tá tudo certo. No CSS, você tem que usar Media Queries. O que são Media Queries? São esses carinhas aqui, ó. Você coloca Media, aí você vai colocar, por exemplo, para o mobile. Eu quero que a largura máxima do mobile é 767 pixels. E aí eu copio esse código aqui, jogo aqui dentro e aí eu mudo aqui o valor agora. Então no mobile eu vou colocar aqui 50, só para você ver que é bem pouquinho. Então aqui, vou mudar para mobile. Ó. Então aqui quando ele chegar no 50, é porque a coluna dele está ficando pequena aqui. Deixa eu colocar uma coluna grande para vocês verem que ele está acompanhando a rolagem. Ó, quando ele chegar no 50, ó,
ele vai ficar certinho. Se eu tiro aqui o 50, vejam que agora ele vai ficar deslocado. Ó, tirei o 50, ele fica lá para baixo, ó, tá vendo? Então você consegue controlar com os Media Queries aqui. Então, para um tablet, para o desktop, você vai colocando aqui valores personalizados para cada resolução que você quiser também. Com o CSS. Eu particularmente prefiro usar o stick com o CSS porque ele dá menos problema com o plugin de cache. Essa opção do Elementor, apesar de ser mais simples, mais rápida, ele pode conflitar e às vezes o efeito não funciona e não fica muito bom. Então é isso. Se você curtiu, dá o seu like aqui, se inscreve no canal, ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço!